Resumo semanal da novela Coração Acelerado, de 16 a 21 de fevereiro. Segunda. Janete sentia o peso de cada olhar sobre ela, mas nenhum a sufocava tanto quanto o de Alaorzinho. Ela não aguentava mais aquela proximidade que só trazia lembranças amargas e uma tensão que parecia cortar o ar. O peito dela subia e descia com pressa enquanto ela encarava o homem que um dia significou tanto, mas que agora era apenas um obstáculo para sua nova vida. Ela precisava de espaço. Precisava que ele sumisse da sua frente para que ela pudesse respirar de novo. Com a voz embargada, mas firme, Janete soltou as palavras que estavam presas na garganta. Ela pediu, ou melhor, implorou para que Alaorzinho se afastasse definitivamente. Era um grito de liberdade disfarçado de pedido educado. Alaorzinho sentiu o golpe. As palavras de Janete bateram como um soco no estômago, mas, em vez de recuar para longe de tudo, ele tomou uma decisão drástica que mudaria o rumo de várias vidas naquela cidade. Ele não conseguia mais sustentar a mentira que era o seu casamento. O clima dentro de casa estava insuportável e o fantasma de Janete parecia habitar cada cômodo da mansão. Sem pensar nas consequências financeiras ou no escândalo que isso causaria, ele procurou Zilá. O olhar dele estava frio, decidido. Sem rodeios, ele jogou a bomba sobre a mesa. Alaorzinho pediu a separação. Zilá sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela olhou para o marido e viu um estranho, alguém que estava disposto a destruir o império de aparências que ela levou anos para construir. Enquanto o caos se instalava na intimidade daquela família, Janete tentava focar no que realmente importava para o seu futuro. Ela reuniu as pessoas, sentindo o suor frio nas mãos e o coração batendo na boca. Aquele era o momento da virada. Com o queixo erguido e os olhos brilhando de esperança, Janete anunciou o início oficial de sua cooperativa. Era mais do que um negócio. Era o símbolo de sua resistência contra todos que tentaram derrubá-la. O anúncio ecoou como um trovão na comunidade. As pessoas celebravam, mas Janete sabia que o sucesso trazia novos perigos. No meio daquela agitação, um par de olhos desconhecidos a observava com uma intensidade perturbadora. Foi nesse cenário de triunfo e incerteza que João Raul apareceu. Ele se aproximou de Janete com uma elegância que escondia intenções profundas. Quando os dois foram apresentados, o tempo pareceu parar por um segundo. João Raul não era apenas mais um interessado na cooperativa. Havia algo no jeito dele de falar, na forma como ele analisava Janete, que deixava claro que ele seria uma peça fundamental no jogo de xadrez que a vida dela havia se tornado. Janete sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ela não sabia se aquele homem era um aliado ou uma nova ameaça enviada pelo destino para testar seus limites agora que ela finalmente parecia ter encontrado seu caminho. Na mansão, o clima era de guerra declarada. Humilhada pelo pedido de separação, Zilá não pretendia ficar assistindo ao seu mundo desmoronar sem lutar. A raiva borbulhava em suas veias e ela precisava de uma distração, ou talvez de uma arma. Foi quando ela viu em Ronei a oportunidade perfeita para dar o troco em Alaorzinho e proteger seus interesses. Com um sorriso cínico e uma autoridade que não aceitava réplicas, Zilá convidou Ronei para se hospedar na mansão. Alaorzinho explodiu de ódio. Ver aquele homem entrando em seu território era a última gota. A discussão foi feia, gritos ecoaram pelos corredores, mas Zilá não recuou. Ela queria que Alaorzinho sentisse o gosto amargo da invasão. Zilá levou Ronei para um canto reservado, longe dos ouvidos atentos dos empregados. Ela olhou nos olhos do empresário, que parecia acuado pelo peso de seus próprios erros e fracassos iminentes. Com uma frieza calculista, ela deu a sua palavra. Zilá garantiu a Ronei que faria o que fosse necessário para impedir o fracasso dele. Ela não estava fazendo isso por bondade, mas por estratégia. Ao salvar Ronei, ela garantia uma peça poderosa contra Janete e o próprio marido. O pacto estava selado entre sombras e promessas perigosas. O ódio de Alaorzinho por Ronei só crescia a cada minuto que aquele homem passava sob o seu teto. Ele via os movimentos de Zilá e percebia que ela estava jogando um jogo muito mais perigoso do que ele imaginava. Enquanto isso, Janete tentava processar o impacto do encontro com João Raul, sentindo que sua nova jornada na cooperativa estava apenas começando e que o perigo agora tinha um rosto novo e charmoso. As alianças estavam sendo formadas e as traições já estavam engatilhadas. Zilá sabia que o tempo estava correndo contra ela. Ela observava Ronei e planejava cada passo, ciente de que a presença dele ali era uma afronta direta a tudo que Alaorzinho acreditava. A mansão, antes um refúgio, agora era um campo de batalha onde cada palavra era uma bala e cada gesto uma emboscada. O destino de Janete, a fúria de Alaorzinho e a ambição de Zilá estavam colidindo de uma forma que ninguém conseguiria parar.
A tensão estava no limite e qualquer faísca faria tudo explodir. No final daquela segunda-feira, o silêncio na cidade era enganoso. Nas sombras das casas e nos corredores da mansão, os planos continuavam a ser traçados. Janete olhava para o horizonte, sabendo que sua cooperativa era apenas o começo de uma guerra muito maior. João Raul ainda tinha o rosto de Janete gravado na mente, e Zilá guardava um segredo que poderia mudar tudo o que eles sabiam sobre lealdade. O fracasso de Rony era apenas a ponta do iceberg. Zilá estava disposta a mergulhar no fundo do oceano para garantir que ela fosse a única sobrevivente desse naufrágio emocional que estava prestes a acontecer. Obrigado pelo like, por se inscrever agora, comente de que cidade está vendo o vídeo. Terça. Luan não é bobo e o brilho no olhar de Eduarda não passou despercebido por ele. Ele sentiu aquela pontada no peito ao perceber que a atenção dela estava totalmente voltada para Leandro. Era um interesse óbvio, algo que transbordava em cada gesto e em cada palavra que ela trocava com o rapaz. Luan ficou ali de longe, observando aquela dinâmica perigosa se formar. Ele sabia que o coração de Eduarda estava começando a bater em um ritmo diferente, e isso o deixava em um estado de alerta constante. O ciúme começou a queimar por dentro, pois ele entendia que quando uma mulher como Eduarda foca em alguém, as consequências costumam ser devastadoras para quem fica em volta. Ele sentia que estava perdendo o chão antes mesmo de a batalha começar de verdade. Enquanto isso, nos corredores frios da mansão, o clima de conspiração era denso. Zilá não estava de brincadeira. Ela olhou nos olhos de Rony com uma segurança que chegava a ser assustadora. Ela reafirmou sua promessa de que não deixaria o empresário afundar. Zilá tinha planos maiores e Rony era a peça que ela precisava para manter o controle de tudo. Ela garantiu que impediria o fracasso dele a qualquer custo, nem que para isso tivesse que passar por cima de quem quer que fosse. Rony sentiu um misto de alívio e medo, porque sabia que o apoio de Zilá nunca vinha de graça. Ele estava agora nas mãos de uma mulher que não conhecia a palavra derrota e que estava disposta a jogar sujo para manter o poder. Mas o destino parecia estar guardando uma surpresa desagradável para os planos de todos. Alaorzinho, sempre atento aos movimentos da região, acabou descobrindo uma notícia que caiu como uma bomba sobre a cidade. A estrada de acesso a Bom Retorno estava completamente interditada. O bloqueio não era algo simples de resolver e a gravidade da situação logo ficou clara. Com o caminho fechado, o show que Rony tanto precisava realizar não poderia acontecer. Era o desastre perfeito. Rony devia aquele show, era sua grande cartada para tentar se reerguer, e agora a natureza e a falta de sorte haviam bloqueado o seu único caminho de salvação. Alaorzinho sentiu uma mistura de satisfação e preocupação, vendo o circo de Rony começar a desabar antes mesmo de a lona subir. Longe da confusão da estrada, um segredo antigo ameaçava vir à tona. Agrado estava com o coração na mão. Ele olhava para João Raul e sentia que não podia mais carregar aquele fardo sozinho. Ele se preparou, respirou fundo e buscou as palavras certas para contar toda a verdade sobre o passado que os dois compartilhavam. Era um momento de revelação, um momento que poderia mudar para sempre a forma como João Raul enxergava sua própria história. As palavras estavam na ponta da língua de Agrado, a verdade estava prestes a ser dita, mas o destino interveio de forma brusca. No exato instante em que ele abriria o jogo, a porta se abriu e Valmir entrou na sala. A chegada dele cortou o clima como uma lâmina afiada. O silêncio que se seguiu foi constrangedor e carregado de eletricidade. João Raul, que já vinha sentindo que algo estava errado, não engoliu aquela interrupção tão oportuna. Ele olhou para o pai e viu algo que o deixou profundamente inquieto. O comportamento de Valmir estava estranho, errático, como se ele estivesse escondendo algo muito maior do que uma simples visita inesperada. João Raul começou a desconfiar de cada movimento do pai, sentindo que estava cercado por mentiras que vinham de todos os lados. Ele percebeu que a família que ele achava conhecer estava desmoronando em segredos que ele sequer conseguia imaginar. Agrado viu que não conseguiria contar a verdade naquele momento, mas não podia deixar João Raul totalmente no escuro. Aproveitando um segundo de distração, ele lançou um alerta urgente e sombrio. Ele avisou João Raul sobre o vício destrutivo de Valmir em jogo. Aquela revelação caiu como uma pedra em águas paradas. O vício em jogo explicava muita coisa: as dívidas, os nervos à flor da pele e a presença constante de pessoas perigosas rondando a vida deles. João Raul sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O pai dele estava se afogando e possivelmente levando todos junto para o fundo do poço. Mas apesar de toda a tensão e dos bloqueios nas estradas, uma luz de esperança ou talvez de ainda mais confusão surgiu no horizonte de Bom Retorno.
Contra todas as expectativas e enfrentando as dificuldades do caminho, Ana Castela conseguiu chegar à cidade. A presença dela trouxe um novo fôlego e uma agitação sem precedentes para os moradores. A chegada da estrela prometia sacudir as estruturas de Bom Retorno e mudar o jogo para Rony, Janete e todos que estavam envolvidos naquela teia de ambições. Ana Castela não fazia ideia de que estava entrando em um ninho de cobras, onde cada sorriso escondia uma intenção e cada promessa era um risco. O impacto da chegada de Ana foi imediato. As notícias correram como fogo em palha seca. Enquanto uns viam nela chance de ouro, outros viam apenas mais um problema para gerenciar no meio de tanto caos. Zilá já começou a calcular como poderia usar a presença da cantora a seu favor, enquanto a Laurzinho ainda tentava entender como ela conseguiu passar pela estrada interditada. O mistério e a ansiedade tomavam conta de cada esquina. João Raul ainda processava a revelação sobre o vício do pai, sentindo que o chão sob seus pés nunca foi tão instável. As peças no tabuleiro de Bom Retorno estavam se movendo de forma acelerada. O passado de Agrado continuava enterrado, mas por quanto tempo? Valmir estava cada vez mais acuado pelas suas dívidas e pelo seu vício, e João Raul agora era o único que sabia da verdade nua e crua. A interdição da estrada era apenas um detalhe perto da tempestade emocional que estava se formando. O show de Rony ainda era uma incógnita, mas com Ana Castela na cidade, as regras do jogo haviam mudado completamente. Ninguém estava seguro e todos tinham algo a perder. O destino de Eduarda e Leandro parecia traçado sob o olhar atento e ferido de Luan, que não aceitaria ser apenas um espectador daquela paixão crescente. A tensão entre os jovens era o reflexo do que acontecia na alta sociedade da cidade. Zilá, Rony e a Laurzinho estavam em uma rota de colisão que não teria sobreviventes ilesos. A noite em Bom Retorno prometia ser longa e cheia de sussurros. A verdade sobre o passado, as dívidas de jogo e as paixões proibidas estavam todas prestes a explodir em um clímax que ninguém conseguiria prever. A pergunta que ficava no ar era quem teria força suficiente para aguentar o que estava por vir quando o sol nascesse novamente naquela cidade marcada por segredos e corações acelerados. Quarta. Luan sabia que a concorrência era pesada e que o interesse de Eduarda por Leandro não era algo passageiro. Ele precisava de uma estratégia, algo que criasse uma conexão íntima e imediata. Foi então que ele teve uma ideia arriscada. Mesmo sendo um músico talentoso, Luan decidiu esconder seu domingo. Ele se aproximou de Eduarda com um jeito tímido e desajeitado, fingindo que não sabia sequer segurar um violão. Ele queria que ela fosse sua mestre. Queria que ela guiasse suas mãos pelas cordas, sentindo o perfume dela e aproveitando cada segundo daquela proximidade forçada. Era um jogo de sedução perigoso, construído sobre uma mentira, mas Luan estava disposto a tudo para tirar o foco dela de Leandro e trazer para si. Enquanto isso, o destino de Leandro estava prestes a tomar um rumo inesperado. Ele se encontrou com Agrado e, com o semblante carregado de preocupação, abriu o coração. Leandro revelou que estava de malas prontas para São Paulo. O motivo era nobre e doloroso. Ele precisava acompanhar de perto a cirurgia delicada de sua sobrinha. Agrado ouviu tudo com atenção, sentindo a sinceridade nas palavras do rapaz. Mas nem todos enxergavam aquela conversa com bons olhos. João Raul observava de longe, com os olhos cerrados e o peito cheio de desconfiança. Ele não conseguia entender o que Leandro queria com Agrado. Para João Raul, cada aproximação naquele vilarejo escondia um interesse obscuro. E ele começou a suspeitar que Leandro estivesse usando a vulnerabilidade de Agrado para algum plano maior que ninguém ainda tinha percebido. A crise do show de Rony continuava sendo o assunto principal na mansão e nas ruas. Com a estrada bloqueada e o desespero batendo à porta, a Laurzinho parecia ter encontrado uma luz no fim do túnel. Ele surgiu com uma ideia mirabolante para garantir que o evento acontecesse dentro do clube, de um jeito que ninguém esperava. Era uma solução ousada, mas que exigiria riscos imensos. Em vez de ficar aliviado, Rony entrou em um estado de pânico absoluto. Ele sentia que a ideia de Alaurzinho poderia ser a sua ruína definitiva, transformando um possível sucesso em um escândalo público. O suor escorria pelo rosto de Rony enquanto ele percebia que estava perdendo o controle da própria carreira para as mãos de um homem que ele não confiava. No mundo digital, uma rede de intrigas também estava sendo tecida. Sinara não aguentava mais ser ignorada por Alaor e decidiu apelar para o anonimato. Usando um perfil falso em uma rede social de romances, ela começou a cercar o homem. Ela criou uma persona misteriosa, sedutora e envolvente, exatamente o oposto do que Alaor estava acostumado a ver. O plano funcionou melhor do que ela imaginava.
Alaor ficou completamente fisgado pelas mensagens da desconhecida, sentindo uma excitação que há muito tempo não experimentava. Ele nem desconfiava que a mulher que o deixava ansioso por uma notificação era a mesma que estava bem diante de seus olhos no dia a dia. Sinara saboreava sua pequena vitória, mas sabia que sustentar aquela mentira seria caminhar sobre brasas. A atmosfera em Bom Retorno mudou completamente quando Ana Castela decidiu fazer uma visita pessoal a João Raul. A presença da estrela na casa dele foi como um furacão de emoções. Eles conversaram sobre música, sobre a vida e sobre os mistérios que cercavam a cidade. João Raul sentia uma energia diferente vindo dela, algo que o encorajava a seguir seus instintos, apesar de todas as sombras que o pai e o passado tentavam jogar sobre ele. Aquela visita não era apenas social, era um divisor de águas que daria a João Raul a coragem necessária para fazer o que ele planejava há muito tempo. Ele sentia que o momento de agir era agora, antes que os segredos de Valmir e as dívidas de jogo destruíssem tudo. O clímax da noite aconteceu no palco, sob as luzes brilhantes e o olhar atento de toda a cidade. O clube estava lotado e a tensão era palpável. João Raul subiu ao palco com uma determinação que silenciou a plateia. Ele olhou diretamente para Grado, que estava em um canto, tentando passar despercebido. Com a voz firme e carregada de emoção, João Raul começou a falar, preparando o terreno para uma surpresa que ninguém poderia prever. O coração de Agrado disparou. Ele sentiu que aquele era o momento em que sua vida mudaria para sempre. João Raul não estava ali apenas para cantar ou cumprir um protocolo. Ele estava ali para honrar Agrado de uma forma pública e emocionante, desafiando todos os preconceitos e as mentiras que o cercavam. A surpresa deixou todos em choque. As pessoas se entreolhavam, tentando entender a profundidade daquele gesto. Enquanto João Raul brilhava no palco, as consequências de seus atos começavam a se espalhar como ondas. Zilá, observando tudo das sombras, sentiu que estava perdendo o controle sobre os peões de seu jogo. Rony continuava em frangalhos, temendo que a ideia de Alaorzinho destruísse o que restava de sua reputação. E Luan, vendo a emoção de Eduarda diante do palco, percebeu que sua mentira sobre o violão teria que ser muito bem sustentada se ele quisesse vencer a sombra de Leandro, que mesmo partindo para São Paulo, continuava presente no coração daquela jovem. O palco estava montado para uma tragédia ou para um milagre, e ninguém em Bom Retorno conseguiria dormir em paz naquela quinta. Eduarda sentia como se o mundo tivesse parado de girar por um instante. Ela buscou cada sinal, cada olhar e cada palavra de Leandro, tentando encontrar um espaço para si naquele coração. Mas a realidade bateu de forma brutal e impiedosa. Ao observar Leandro de perto, ela finalmente enxergou a verdade que tentava ignorar. Não era apenas amizade ou gratidão. Leandro nutria um sentimento profundo, uma paixão avassaladora e genuína por Agrado. A frustração corroeu Eduarda por dentro, transformando seu interesse em uma ferida aberta. Ela se sentia pequena, quase invisível, percebendo que Leandro estava disposto a ir aos confins do mundo por Agrado, enquanto ela era apenas uma espectadora de um amor que nunca pertenceria. O peso dessa descoberta tirou o brilho dos olhos de Eduarda, deixando apenas o rastro de uma decepção que ela não sabia como curar. Janete, por outro lado, vivia sua própria batalha de sobrevivência emocional. Ela não aguentava mais as investidas de Alaorzinho. Cada tentativa dele de se aproximar, cada palavra sussurrada e cada olhar de posse a faziam sentir-se encurralada em um passado que ela lutava desesperadamente para enterrar. Ela precisava de um escudo, de qualquer distração que colocasse uma barreira entre ela e aquele homem que não aceitava o fim. Foi quando Palhares Leite surgiu como uma oportunidade inesperada. Sem pensar duas vezes, movida pelo puro instinto de defesa, Janete aceitou o convite dele para dançar. Ela se jogou nos braços de Palhares não por desejo, mas por necessidade. Cada passo na pista de dança era um movimento estratégico para se livrar da sombra sufocante de Alaorzinho, usando Palhares como um muro humano para recuperar o fôlego e mostrar ao mundo que ela não pertencia mais a ninguém. Enquanto a pista de dança era palco de fugas e estratégias, Sinara decidiu que era hora de parar de se esconder atrás de perfis falsos e partir para a ofensiva real. Ela via Alaor vulnerável, instigado pelas mensagens misteriosas que recebia na rede social, e resolveu usar todo o seu magnetismo para terminar o serviço. Sinara se aproximou com uma confiança renovada, cada gesto seu era calculado para desarmar as defesas de Alaor. Ela o envolveu em uma teia de sedução que ele não foi capaz de resistir. O clima entre os dois esquentou rapidamente e Alaor, confuso entre a mulher virtual que o encantava e a mulher real que estava à sua frente, acabou cedendo.
Sinara sentia que finalmente tinha o controle da situação, saboreando o triunfo de ter o homem que desejava exatamente onde queria, sem imaginar que jogos baseados em mentiras costumam ter um preço alto demais. No meio de tanta confusão, traição e desejos ocultos, uma luz de esperança brilhou para quem mais precisava de paz. Agrado e Janete, que carregavam o peso de desentendimentos passados e mágoas não ditas, finalmente se permitiram baixar a guarda. O reencontro foi carregado de uma emoção represada por muito tempo. Eles se olharam e, sem precisar de muitas explicações, entenderam que a ligação entre eles era maior do que qualquer intriga ou fofoca de bom retorno. As palavras de perdão fluíram naturalmente, lavando a alma de ambos. Janete encontrou em Agrado o porto seguro que tanto buscava, e Agrado sentiu que, ao fazer as pazes com ela, estava recuperando uma parte essencial de si mesmo que estava perdida. Foi um momento de trégua em meio à tempestade, um abraço que selou uma aliança necessária para os dias difíceis que estavam por vir, mas a paz era apenas aparente e Janete sabia disso. Enquanto ela descansava nos braços da amizade de Agrado, os olhos de Alaurzinho continuavam a vigiá-la de longe, injetados de uma fúria silenciosa por ter sido trocado, mesmo que por uma dança. Eduarda, mergulhada em sua frustração, começou a olhar para Agrado com outros olhos, não mais de admiração, mas com o veneno de quem se sente preterida. A paixão de Leandro por Agrado havia criado um alvo invisível nas costas de quem só queria ser feliz. O tabuleiro de bom retorno estava sendo reorganizado e as novas alianças traziam consigo promessas de vingança. Zilá, que acompanhava tudo de longe, percebeu que a reconciliação entre Janete e Agrado poderia ser uma ameaça aos seus planos de isolar a dona da cooperativa. Ela precisava agir rápido antes que Janete se tornasse forte demais com o apoio de Agrado e a proteção de Palhares Leite. O jogo de sedução de Sinara também não passaria despercebido por muito tempo, e o segredo do perfil falso era uma bomba relógio pronta para estourar no colo de Alaor. A tensão no ar era quase física, uma eletricidade que prometia descarregar sobre a cidade a qualquer momento. A noite avançava e os corações continuavam acelerados. Leandro, alheio à dor de Eduarda, só conseguia pensar em como proteger aqueles que amava antes de sua partida para São Paulo. João Raul observava a paz entre Agrado e Janete com desconfiança, ainda martelando em sua cabeça as descobertas sobre o vício do pai e os mistérios que cercavam o passado daquela gente. Ele sentia que a verdade estava próxima, mas temia que quando ela surgisse, não sobraria pedra sobre pedra naquelas terras. O destino estava sendo traçado entre passos de dança, beijos roubados e pedidos de perdão, mas o preço da felicidade em bom retorno parecia ser sempre o sacrifício de alguém. Sexta, Rony estava no limite e sabia que precisava de um milagre para não afundar de vez. O desespero brilhava em seus olhos enquanto ele procurava Thalita, implorando por uma chance que pudesse salvar o que restava de sua influência. Ele não pediu, ele suplicou para que ela usasse seu poder e colocasse Nayane na cobiçada lista das brabas da vez. Para Rony, aquela era a única saída para manter Nayane relevante e, consequentemente, garantir que ele ainda tivesse alguma carta na manga naquele jogo de aparências. Thalita ouviu tudo com um olhar enigmático, processando como aquele favor poderia ser usado a seu favor no futuro, enquanto Rony sentia o suor frio escorrer, dependendo inteiramente de uma decisão que não estava em suas mãos. Longe dali, em um canto reservado onde as paredes pareciam ter ouvidos, Agrado e Janete compartilhavam um segredo que poderia explodir a cidade. A confiança entre as duas estava mais forte do que nunca, e Agrado sentiu que era o momento de confessar seu plano mais audacioso. Com a voz baixa e o coração disparado, ela revelou para Janete que não aguentava mais viver nas sombras de uma mentira. Agrado decidiu que vai revelar sua verdadeira identidade, a mística Diana, para João Raul, mas ela não faria isso de qualquer jeito. O plano era esperar pelo momento de maior vulnerabilidade e entrega, a noite de núpcias. Janete ouviu tudo em silêncio, chocada com a coragem e o perigo dessa escolha. Sabendo que essa revelação poderia ser o começo de uma vida nova ou o fim trágico de um sonho de amor. Enquanto os segredos eram sussurrados, o ronco de um motor cortou o silêncio de bom retorno. Leandro não olhou para trás. Com o peito apertado e a mente focada na sobrinha que lutava pela vida, ele montou em sua moto e partiu rumo a São Paulo. O asfalto parecia uma estrada de incertezas, e a partida dele deixou um vazio imediato no coração de quem ficou. Leandro levava consigo segredos e paixões mal resolvidas, cruzando a fronteira da cidade sem saber se, quando voltasse, encontraria tudo no mesmo lugar. A poeira levantada pela moto era o único rastro de um homem que preferiu o dever ao conforto de ficar perto de Agrado.
Mas a calmaria da partida de Leandro durou pouco. Thalita, movida por seus próprios interesses e pela sede de audiência, soltou uma bomba ao vivo que parou a cidade. Sem aviso prévio, ela anunciou para todo mundo que a cooperativa de Janete seria responsável por confeccionar o vestido de noiva de agrado. A notícia se espalhou como um incêndio. O prestígio de Janete disparou em questão de segundos, colocando a cooperativa em um patamar que ela nunca imaginou alcançar tão rápido. O anúncio foi uma declaração de guerra silenciosa para quem odiava o sucesso de Janete, e o impacto foi sentido imediatamente dentro da mansão. Zilá, ao ouvir a notícia, sentiu o sangue ferver. Ela não podia aceitar que Janete estivesse ganhando tanto espaço e admiração popular. Para Zilá, o sucesso da cooperativa era uma afronta direta ao seu poder e à sua história. Com o olhar fixo no vazio e a mente trabalhando em alta velocidade, ela tomou uma decisão drástica e cruel. Zilá decidiu que não bastava apenas competir. Ela precisava destruir a popularidade da cooperativa. Ela começou a traçar um plano para sabotar o trabalho de Janete, disposta a queimar cada centímetro de tecido e cada sonho que aquelas mulheres estavam construindo, custasse o que custasse. Enquanto isso, em seu quarto, Nayane vivia um pesadelo particular. Ela atualizava as redes sociais freneticamente, com os dedos tremendo sobre a tela do celular. O desespero tomou conta quando ela viu os números. Agrado a tinha superado em sucesso e engajamento em tudo. A popularidade de Agrado era um fenômeno que Nayane não conseguia frear, e ver aquela que ela considerava inferior estar no topo era insuportável. O choro de ódio e frustração de Nayane era o som de uma queda livre. Ela se sentia humilhada, jogada para escanteio pela própria audiência que jurava amá-la. Foi nesse momento de fraqueza total que Giovanna apareceu. Ela entrou no quarto com o passo firme de quem sabe exatamente onde dói a ferida alheia. Giovanna não veio para consolar, ela veio para recrutar. Com uma voz gélida e manipuladora, ela começou a envenenar a mente de Nayane, sugerindo que as duas tinham um inimigo em comum. Giovanna foi direta ao ponto. Elas precisavam se aliar para destruir Agrado de uma vez por todas. O ódio uniu as duas mulheres em um pacto sombrio. Nayane olhou para Giovanna e viu nela a única chance de recuperar sua coroa, mesmo que para isso tivesse que descer aos porões da vilania. O tabuleiro de Bom Retorno agora estava dividido entre o brilho do sucesso e as sombras da inveja. Janete comemorava a vitória da cooperativa sem saber que Zilá já preparava o golpe de misericórdia. Agrado sonhava com sua noite de núpcias, alheia ao fato de que duas mulheres estavam jurando sua ruína em um quarto escuro. João Raul continuava sendo alvo de verdades que poderiam mudar seu destino. E o silêncio da estrada onde Leandro viajava era o prenúncio de uma tempestade que ninguém estava pronto para enfrentar. A guerra estava declarada e, em Bom Retorno, o amor e o sucesso sempre vinham acompanhados de um preço de sangue. Sábado, Alaor estava com o coração disparado e as mãos suando enquanto se arrumava diante do espelho. Ele não conseguia tirar da cabeça a mulher misteriosa que o envolvera em uma teia de desejo através das mensagens no celular. Ele acreditava piamente que estava prestes a viver o encontro de sua vida com aquela que ele conhecia apenas como Clara. O empresário perfumou-se, ensaiou o sorriso e revisou cada palavra que diria para impressionar sua musa virtual. O que ele não sabia era que Clara nada mais era do que uma invenção de Sinara, que o observava de longe com um misto de satisfação e desprezo. Quando Alaor finalmente tentou selar o encontro, o choque foi brutal. Com uma frieza que ele nunca imaginou, Sinara, sob o disfarce de sua persona digital, simplesmente dispensou o empresário. Ela o deixou no vácuo, descartando-o como se ele fosse um brinquedo que perdeu a graça. Alaor sentiu-se humilhado e ridículo, parado no meio do nada com um buquê de expectativas despedaçadas. A rejeição agiu como um combustível para o ego ferido de Alaor. Em vez de se recolher e refletir, ele sentiu uma necessidade desesperada de reafirmar seu poder de sedução. Ele não suportava a ideia de sair daquela noite como o perdedor da história. Foi então que seus olhos, agora carregados de uma carência agressiva, pousaram sobre Zuzu. Ele se aproximou dela com um charme forçado, usando palavras vazias para preencher o buraco que a dispensa de Clara havia deixado. Zuzu, pega de surpresa por aquela atenção repentina, mal conseguia processar as intenções do homem. Alaor estava jogando um jogo perigoso, usando uma pessoa inocente para curar uma ferida que ele mesmo ajudou a criar, transformando sua frustração em uma caça implacável por validação. Enquanto Alaor se perdia em seus próprios labirintos emocionais, no centro da agitação social de Bom Retorno, uma cena de pura audácia estava sendo montada. Giovanna não tinha limites e sua obsessão por João Raul estava atingindo um nível alarmante.
Ela viu a oportunidade perfeita para dar o bote e, sem qualquer pudor, começou a assediar o rapaz na frente de quem quisesse ver. O clima ficou pesado, sufocante, e João Raul parecia acuado pela agressividade dela. Mas o que Giovanna não contava era com a astúcia e a elegância de Agrado. Com uma calma que gelou o sangue da rival, Agrado interveio de forma magistral. Ela não precisou de gritos ou escândalos. Com apenas algumas frases certeiras e uma postura de quem conhece o terreno que pisa, ela contornou a situação, deixando Giovanna desmoralizada e João Raul visivelmente aliviado. O embate foi silencioso, mas a vitória de Agrado foi retumbante, marcando o território de uma forma que ninguém ousaria questionar. No entanto, a derrota de Giovanna no salão não significava que a guerra havia acabado. Nos bastidores, Roney observava tudo com um sorriso sombrio nos lábios. Ele viu o fracasso momentâneo de Giovanna como apenas um pequeno tropeço em um plano muito maior e mais sinistro. Ele se aproximou de Nayane, que ainda remoía a inveja do sucesso de Agrado, e sussurrou palavras de puro veneno. Roney garantiu com uma certeza que arrepiou a moça, que Giovanna ainda seria a arma letal que atingiria Agrado onde mais doía. Ele deu a entender que o assédio público era apenas a ponta do iceberg e que o verdadeiro golpe estava sendo preparado nas sombras, longe dos olhos do público. Nayane sentiu um brilho de esperança maligna voltar aos seus olhos, percebendo que o pacto de destruição estava mais vivo do que nunca. Enquanto as intrigas ferviam entre os jovens, uma movimentação política e estratégica prometia mudar o destino das finanças da cidade. Eliomar, sempre articulador e atento aos movimentos de poder, percebeu que a guerra aberta entre a tradição da mansão e a inovação da cooperativa estava chegando a um ponto de ruptura que poderia prejudicar a todos. Ele decidiu agir como mediador de um encontro que muitos consideravam impossível. Com uma autoridade que não aceitava recusas, Eliomar conseguiu o que parecia um milagre diplomático. Ele reuniu Zilá e Janete para uma conversa franca e cara a cara. O encontro foi marcado por um silêncio inicial tão denso que parecia que o ar ia faltar na sala. De um lado, Zilá com sua elegância gélida e o peso de anos de domínio absoluto sobre a região. Do outro, Janete, com seu olhar firme de quem já passou por provações demais para se deixar intimidar por uma coroa de espinhos. Eliomar ficou entre as duas, consciente de que qualquer palavra errada poderia ser o estupim para uma explosão sem precedentes. Zilá olhava para Janete como se visse um erro que precisava ser corrigido, enquanto Janete via em Zilá o muro que ela estava decidida a derrubar para garantir o futuro de suas mulheres na cooperativa. A tensão naquela sala era o resumo de tudo que Bom Retorno havia se tornado. Um campo de batalha onde o passado se recusava a morrer e o futuro lutava desesperadamente para nascer. Eliomar começou a falar, tentando costurar um acordo que pudesse acalmar os ânimos, mas os olhos de Zilá diziam claramente que ela não estava ali para negociar, mas para estudar seu inimigo de perto. Janete, por sua vez, mantinha a guarda alta, sabendo que cada concessão feita a Zilá poderia ser um passo em direção ao precipício. O destino da cooperativa, o futuro do vestido de noiva de Agrado e a paz na cidade dependiam do que seria decidido naquele encontro às portas fechadas. Enquanto isso, do lado de fora, a noite de sábado envolvia Bom Retorno em um manto de incertezas, onde cada personagem aguardava o próximo movimento desse jogo onde o coração raramente tem razão. Obrigado por ver o vídeo até aqui, isso ajuda muito a gente crescer, e que os vídeos sejam vistos por mais pessoas, claro se você deu like e se inscreveu no nosso perfil. Se tiver tempo veja os outros vídeos das outras novelas que temos no canal.